atenção especial ao que vai dizer. E quanto a nós, será que estamos prontos para nos concentrarmos e esperarmos o Senhor, a fim de receber dele uma mensagem de edificação através dessa porção da Escritura? Então, que nós possamos estar com os nossos corações abertos e que Deus possa abrir esse nosso coração e nos dar entendimento para que nós possamos compreender as preciosidades que Deus tem para falar aqui conosco sobre essa mensagem que tem por tema Cidadãos do Céu em Comunidade. Inicialmente é importante lembrar que essa cidade de Filipos, Paulo está falando de dupla cidadania desse povo aqui. Como já comentei com vocês em algumas mensagens anteriores, Filipos era uma colônia romana, e por ser colônia romana, quem nascia nessa cidade era considerado um cidadão romano. Em outras regiões que seriam consideradas uma província romana, em Tarso, por exemplo, que não era colônia romana, quem nascia ali não era considerado cidadão romano. Paulo é cidadão romano por nascimento, porque provavelmente seus pais prestaram algum serviço ao Império Romano, e por presente o imperador concedeu essa cidadania à família, e Paulo nasceu como cidadão romano. Filipos é uma colônia romana. Então, quem nascia aqui era considerado um cidadão romano. Por isso os cristãos de Filipos têm duas cidadanias: uma cidadania do céu e uma cidadania na terra. Eles deveriam viver nessa terra como cidadãos do céu. De início, o apóstolo faz referência à cidadania romana, o que todos os filipenses conheciam muito bem. A frase viver de modo digno traduz o original grego viver como cidadão digno. Seus leitores, além de serem romanos, eram cidadãos do céu, habitando em Filipos, na Macedônia, que hoje é o norte da Grécia. Eu vou ler para vocês aqui Atos capítulo 16, versículo 20 e 21, para trabalhar essa questão de Filipos como colônia romana, e quem nascia ali era um cidadão romano. Atos capítulo 16, versículo 20 e o versículo 21 diz: Atos capítulo 16, versículo 20 e versículo 21. E levantando-se os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Paulo aqui está na segunda viagem missionária entre o ano 49 e 52 depois de Cristo, e ele chega na cidade de Filipos para pregar. E ali existe uma menina com uma moça com espírito de adivinhação. Paulo repreende o espírito e o expulsa, e aquela moça dava lucro para os homens da cidade de Filipos. Então eles entenderam que Paulo, expulsando aquele espírito de adivinhação, estava perturbando os costumes da cidade. E de acordo com esses homens que eram autoridades em Filipos, eles começaram a dizer: nós somos romanos. E como é que Paulo e Silas chegam aqui, começam a mudar os nossos costumes sem nos pedir autorização? Nós que somos cidadãos romanos. Então os cristãos de Filipos, os cidadãos de Filipos no século I, gozavam de um status social bastante elevado por serem considerados cidadãos romanos. E Paulo está falando bem dentro da linguagem dele nessa palavra vivei. Vivei aqui, acima de tudo, por modo digno, no grego é viver como um cidadão digno. Os cristãos de Filipos sabiam muito bem que eles deveriam se comportar como um bom cidadão romano. Paulo agora orienta essa igreja que eles devem se comportar como bons cidadãos também do céu. Cidadãos do céu. O que significa sermos participantes dessa comunidade celestial? Para nós que ainda não habitamos no céu, se você é nascido de novo, se você é uma nova criação, e se tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você realmente pertence a uma família celestial. É assim que a pessoa se torna cidadão do céu na terra. Portanto, este texto fala sobre estrangeiros num país que não é o seu próprio, entrando em conflito com os valores e cultura estranhos aos seus. O que Paulo tem a dizer sobre o comportamento que temos de evidenciar como comunidade de cristãos? Vamos procurar observar essas orientações paulinas
acerca do comportamento dos cidadãos dos céus na terra. Começando no versículo 27, Paulo indica que essa cidadania celestial deve ser digna do país, terra da qual vocês vêm e do rei que vocês estão servindo. Paulo avisa aos coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer: vocês, coríntios, são embaixadores de Cristo. Embaixador, ele representa um país. Nós, cristãos, como embaixadores de Cristo, representamos os céus, representamos uma cidadania celestial, vivendo nessa terra, mas somos embaixadores, representamos o céu na terra. O apóstolo Pedro, quando vai escrever para os 5 distritos da região da Ásia Menor, vai dizer para aquela igreja em 1 de Pedro capítulo 1, que eles eram peregrinos e forasteiros. Então a Escritura coloca para nós que nós somos embaixadores de Cristo, e coloca para nós também que nós somos uma comunidade de peregrinos e forasteiros. Como devemos viver? Paulo nos ensina da seguinte forma, conforme está aqui no versículo 27, que eu vou ler para vocês. No versículo 27, Paulo diz: ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Eles deveriam viver conforme a dignidade do Evangelho de Cristo, e quer Paulo indo vê-los ou Paulo ausente, eles deveriam estar firmes em um só Espírito. Essa palavra Espírito aqui no grego é pneuma. Na sua tradução, provavelmente Espírito aí está com letra minúscula, e por isso os estudiosos do grego e tradutores também divergem sobre se está em questão aqui esse Espírito, o Espírito do homem, o Espírito humano, ou o Espírito Santo. Porque inicialmente os manuscritos do Novo Testamento, nós não temos manuscritos do século I, nós temos cópias dos manuscritos do século I. O manuscrito mais antigo que nós temos do Novo Testamento é o papiro que foi achado por um homem chamado John Rylands. E esse papiro, ele é um fragmento cerca de 6 centímetros só, de João capítulo 18. E esse fragmento está em um museu na Europa. E a data desse fragmento, desse manuscrito, é do ano 120 depois de Cristo. Um fragmento do Evangelho de João capítulo 18, chamado papiro John Rylands, que está na Europa. Esses primeiros manuscritos, eles estavam escritos de forma uncial. O que é forma uncial? Letras maiúsculas, sempre letra maiúscula. A escrita minúscula, ela foi colocada na escrita a partir do século IX depois de Cristo, onde manuscritos vão surgir com letras minúsculas. Mas antes disso, manuscritos eram escritos de forma uncial, que nós chamamos maiúscula. Quando introduz a minúscula nos manuscritos, século IX depois de Cristo, fala-se que ele está na forma cursiva. Por isso, quando você lê Atos capítulo 8, o eunuco, ele está lendo em voz alta o texto de Isaías. Por que eles liam em voz alta? Porque não havia espaço de uma palavra para outra, era tudo junto. Então, para facilitar a separação de uma palavra para outra, não somente pelo visual, mas também pela audição. É tanto que Filipe ouve o eunuco ler, porque ele chamava isso de scripto continua. Era uma leitura e uma escrita contínua em voz alta para diferenciar as palavras ali. E aqui nesse texto, pneuma está com letra maiúscula nos manuscritos mais antigos, principalmente os alexandrinos, século II ao IV depois de Cristo. Muitos estudiosos então entendem que Espírito aqui é uma alusão ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo na igreja que promove a unidade do corpo de Cristo. Paulo quer que essa igreja viva de modo digno do Evangelho. Paulo quer que essa igreja viva de forma uniforme no Espírito, provavelmente uma alusão ao Espírito Santo. Eu vou ler para vocês Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo
da paz, unidade do Espírito. Então essa questão da unidade vinculada ao Espírito Santo. Eu vou ler também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, sobre essa questão do Espírito Santo e a unidade na igreja, que é o pedido de Paulo, a exortação de Paulo à igreja dos Filipenses. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A unidade do Espírito, um só Espírito. Então quando Paulo diz em Filipenses 1:27 que essa igreja devia estar firme em um só Espírito, provavelmente ele está fazendo uma alusão ao Espírito Santo. Batizados em um só Espírito. Esse batismo, irmãos, com o Espírito Santo, ele ocorre no momento da conversão. O Espírito Santo em Joel capítulo 2 dizia que o Espírito seria derramado. Efésios capítulo 1 vai dizer que quando nós cremos, nós recebemos o Evangelho, esse Espírito é derramado em nós conforme a promessa de Deus. Então o batismo com o Espírito Santo, ele ocorre na conversão. Aqui nós, presbiterianos, reformados, diferimos dos pentecostais. Pentecostais a partir de uma experiência que tiveram nas igrejas segregacionais da América do Norte, entre os metodistas, e tiveram a experiência de falar uma língua desconexa, uma língua sem regra gramatical. Eles associaram aquilo, bebendo numa teologia do John Wesley, que eles estavam vivendo a segunda bênção. John Wesley, que deu origem ao metodismo, ele deu origem a uma teologia que é a teologia do segundo amor. Nessa teologia, John Wesley caminhou com a ideia de que você consegue ser, você começar a buscar muito a Deus, você chega no nível de santidade que você não peca mais. O próprio John Wesley dizia que ele pecava, mas ele disse que tinha uma mulher na igreja dele e o pastor auxiliar dele que não pecava mais. Buscaram tanto a Deus que tornaram-se impecáveis com uma segunda bênção. Então esse pressuposto vai entrar no movimento metodista, e quando haver essa experiência pentecostal de falar em línguas desconexas, sem regra gramatical, isso foi associado com batismo com o Espírito Santo, com essa evidência de falar essas línguas desconexas. Irmãos, devemos estar atentos, porque a língua que a Escritura fala em Atos capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 14, são línguas estrangeiras, não são línguas desconexas, sem regras gramaticais. Como John Stott diz, que as partes menos claras da Escritura, como 1 Coríntios capítulo 14, são explicadas à luz de partes mais claras. Atos capítulo 2, que mostra claramente que o idioma falado ali foi um idioma estrangeiro. Então nossos irmãos pentecostais erram duas vezes. Primeiro, porque inventam um dom que não existe na Escritura. E segundo, porque falam sem interpretação. Porque em 1 Coríntios capítulo 14 diz que se for falar, que haja intérprete. Por isso nós, reformados, seguindo o cristianismo histórico, entendemos que o batismo com o Espírito Santo é na conversão. Quando você crê, você recebe a promessa do Espírito, conforme está em Efésios 1, 13 ao 14, e é nessa conversão que o Espírito Santo vai te unir em um só corpo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é o pedido de Paulo pelos Filipenses, esse é o pedido de Paulo por nós também. No decorrer desse pedido em um só Espírito, o apóstolo Paulo continua dizendo como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos pela fé. Isso aqui é um ponto importante. Filipos era uma cidade famosa por ter recebido o nome de Filipe, pai de Alexandre o Grande. Filipe da Macedônia conquistou a Grécia depois que aprendeu um princípio fundamental de batalha, transmitindo a Alexandre. Descobriu que conservando os soldados de uma falange bem unida, treinando-os a se moverem como único instrumento de batalha, pode-se vencer os inimigos. Irmãos, os macedônios eram muito bons em guerra, e eles tinham uma tática que os soldados, eles iam em uma forma de cunha, com o escudo lado a lado. Vocês podem perceber nos noticiários
que quando uma tropa de choque da polícia, ela começa a ser apedrejada, ou começa a vir pedras sobre eles, às vezes não são policiais que estão com escudo, nem são policiais que são treinados para aquele tipo de choque que vai haver entre manifestantes e polícias. Mas quando vem uma tropa de choque das polícias, vocês vão perceber que eles caminham um ao lado do outro com escudo. Ali ninguém abre. Não tem um policial que vai abrir e deixar uma brecha entre o outro. É lado a lado, no ombro, é com escudo. Ninguém sai, ninguém abre. Os macedônios já faziam isso. Os gregos também já faziam isso. A Macedônia conquistava exércitos, às vezes com uma quantidade mínima de homens, mas é porque eles sabiam lutar, e eles sabiam que um exército só vence quando eles lutam juntos. Se abrir, o inimigo invade. Se abrir, a pedrada vai vir, o chute também vai vir e a paulada também. Então tem que andar junto com o escudo, ombreado, lado a lado, avançando. Assim o inimigo não entra, assim a tropa avança. Paulo sabia muito bem desse contexto. Paulo vivia nesse contexto de guerra, nesse contexto militar que era comum do século I. E Paulo está falando em uma linguagem que os filipenses entendiam. Filipenses, eles sejam unidos em um só espírito. Filipenses, lutem juntos, lado a lado, pela fé em Cristo Jesus. Quando eu luto por essa fé, no versículo 28, Paulo diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Não ficar intimidado pelo inimigo, mas avançar, mesmo que as dificuldades venham. Ainda no versículo 28, Paulo diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo diz: não fique com medo, igreja, quando vocês avançarem lado a lado, ombreados com o escudo como um exército. Não fiquem com medo, porque os inimigos de vocês atacam vocês, porque eles fazem isso porque já estão perdidos, eles já estão condenados. Agora vocês, igreja de Jesus Cristo, é na hora do combate, é na hora da luta que vocês vão evidenciar sua salvação. É na hora da prova, irmãos, que nós mostramos quem realmente nós somos. É na hora da dor, é na hora da enfermidade que nós evidenciamos que cristão nós realmente somos. Paulo está dizendo aqui: não fique intimidado diante dos adversários. Eles fazem isso porque estão perdidos. Agora vocês deem evidência dessa salvação. Por que isso acontece? Versículo 29: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O favor, que é a graça, de não somente crer em Jesus, mas também sofrer por Jesus Cristo. Uma certa vez, o professor Russell Shedd estava dando uma aula sobre epístolas pastorais, e ele procurou exemplificar a diferença de graça e misericórdia. Ele pegou o exemplo de um pai que o filho fez uma coisa errada, e o pai disse: olha filho, você errou, e agora eu vou te corrigir. Eu vou te dar uma palmadinha porque você fez coisas erradas. Só que em vez de dar aquela palmada, o pai fez um pedido para o filho: filho, em vez de dar uma palmada, eu vou te levar para tomar sorvete. O menino ficou: meu pai disse que ia me dar uma palmada, não me deu, agora vai me levar para tomar sorvete. No caminho, o pai explicou: filho, sabe por que eu não te dei uma palmada? Por causa de misericórdia, porque você merecia, mas eu não te dei. Chegou na sorveteria: dá um sorvete aqui pro meu filho. Toma, meu filho, esse sorvete. Isso aqui é graça. Você não merecia esse sorvete, mas eu estou te dando. Misericórdia é quando Deus nos poupa daquilo que nós merecemos. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Todos nós em Adão estávamos mortos em nossos delitos e pecados e merecíamos condenação. Mas Deus, por seu infinito amor e graça, Ele elegeu alguns, não todos, e os colocou em Cristo Jesus.
e agora nós recebemos a graça de crer, de arrepender e estarmos em um corpo só em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que bênção maravilhosa, a graça de crer. Mas existe uma graça junto com esse texto, que é a graça de sofrer. Quantos podem dar graças a Deus por sofrer por Cristo? Aqui no Brasil, nós não estamos vivendo perseguições. Estamos aqui falando de Jesus Cristo e as tropas do exército não entram aqui para nos calar, nem para nos prender. Mas existem alguns locais onde o islamismo impera, onde até o sinal de internet é controlado pelo governo para não chegar nada cristão naquela localidade. E cristãos estão morrendo ali. Mas aquela morte de morrer por Cristo é graça, é um favor imerecido. Porque é na hora do sofrimento que nós vamos mostrar que tipo de cristãos nós somos. Por isso que Marcos capítulo 8, quando Jesus fala que ele vai sofrer e morrer, Pedro na hora censura Jesus. Jesus não fala isso, porque Pedro concordava com a parte majoritária do judaísmo da época, de que o Messias seria político e não passaria por sofrimento. Quando Pedro diz aquilo, Jesus na hora olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço. Estudiosos entendem que naquele momento Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque Satanás ele já tinha trabalhado no deserto que Jesus fugisse, escapasse da cruz, pegasse o caminho largo. Porque lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado, Mateus capítulo 4, Satanás oferece todos os reinos do mundo e diz: eu vou te dar toda essa prosperidade, eu vou te dar toda essa riqueza, mas eu queria, Jesus, te pedir uma coisa, uma coisinha pequena, uma coisinha básica. Curva o seu joelho, me adora, só isso que eu quero que você faça para mim, Jesus. Aí Jesus vai dizer: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Os teólogos da prosperidade de hoje, eles têm um pai, e o pai deles é um pai menos misericórdia que o pai da Bíblia, porque o primeiro teólogo dessa prosperidade, e pregar essa prosperidade, foi o próprio Satanás para Jesus, querendo que Jesus não passasse pela cruz, não passasse pelo sofrimento, mas que procurasse o caminho da facilidade, o caminho da riqueza e o caminho da prosperidade. Quando Jesus fala que vai morrer e Pedro censura, naquele momento Jesus identificou em Pedro aquilo que ele já tinha visto no deserto, quando Satanás queria que Jesus procurasse o caminho da prosperidade e da riqueza e não passasse pela cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo primitivo e é a grande marca dos cristãos. Tanto que quando Pedro diz isso, Jesus reúne todos os discípulos e começa a dizer para eles: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Cruz no século I era um instrumento de matar. Às vezes hoje nós colocamos a cruz num cordão, colocamos a cruz no carro ali no retrovisor e achamos bonito, ok, mas cruz no século I era uma vergonha morrer numa cruz, porque era um instrumento de matar. Por isso que Paulo, ao escrever aos Coríntios, vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem e é um escândalo para os judeus. É escandaloso o Messias morrer numa cruz. Então, quando Jesus fala de sofrimento, fala de cruz, Jesus chama os discípulos e diz: vocês têm que tomar a cruz e seguir. Quem perder sua vida, por amor a mim, ganhá-la-á. Mas quem ganhar a sua vida, vai perder. O que Jesus estava dizendo naquele contexto do século I? Cruz ali não era o marido. Cruz ali não era a esposa. Às vezes, quando está naquele período e não está muito bem, não é essa cruz que Jesus está falando ali. Cruz ali era um instrumento de matar. Cristãos que querem seguir Jesus no século I tinham que estar dispostos a morrer. E muitos morreram, perderam a vida, mas vão ressuscitar. Cristãos hoje no Oriente Médio estão morrendo, aquilo é cruz, estão perdendo a sua vida, mas vão ressuscitar. Aqui no Brasil nós não temos essa perseguição, então está faltando a graça de sofrer por Cristo aqui no Brasil. A graça de sofrer por Ele. Nós temos apenas a graça de crer, mas está ausente a graça de sofrer por Ele.
Atos capítulo 5, quando Pedro e Silas tomaram uma surra do sinédrio por causa de Jesus, eles deram graças a Deus, porque foram dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. É difícil ver esse testemunho, né? Às vezes quando a gente liga na televisão e alguém fala: olha, eu estou muito feliz, eu queria dar uma saudação. Pode falar, irmão. Olha, eu tomei uma surra por causa de Jesus, porque eu sigo a Ele e eu fui açoitado e espancado pelo nome de Cristo. Mas se eu estou sofrendo, é porque com Ele eu serei glorificado. Nós não vemos esse testemunho mais, porque o conforto que nós vivemos aqui e a mensagem satânica da teologia da prosperidade, que inverte o Novo Testamento, tomou conta do evangelicalismo moderno. Nós precisamos cada vez mais voltarmos para a palavra de Deus. Versículo 30: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. E o que mais Paulo tem a dizer? No próximo sermão nós vamos falar sobre isso, porque agora Paulo vai trabalhar que esse mesmo sentimento de estar disposto a abrir mão dos meus direitos por causa de Cristo vai ser encontrado em Jesus, que vai esvaziar-se para morrer por nós na cruz. E esse mesmo sentimento deve haver em nós, a ponto de nós abrirmos mão dos nossos direitos em favor do próximo, a ponto de nos esvaziarmos. A graça de crer e a graça de sofrer, sermos lapidados para sermos moldados segundo a imagem do Filho amado Jesus Cristo. Cidadãos do Brasil, mas nós também somos cidadãos do céu. Devemos viver de modo digno desse evangelho, unidos em um só espírito, lutando ombro a ombro, lado a lado por essa fé, não intimidados pelos adversários, evidenciando a nossa salvação, porque ser salvo é pela graça de crer, e na condição de salvo Deus pode te conceder uma outra graça, que é sofrer por Ele, cruz. Peço à igreja se coloque em pé, se coloque de pé para que nós possamos fazer uma oração. Posteriormente a liturgia volta para o reverendo Luiz Fernando. Pai querido, te agradecemos pelo culto dessa noite, te agradecemos pela leitura dessa porção da Escritura, que nós possamos, Deus, ouvir essa mensagem, ouvir esse evangelho. Ó Deus, não nos deixe, através da nossa natureza pecaminosa, abrirmos o nosso coração para uma mensagem falsa, para um outro evangelho, que tanto tem acalentado a muitos nesses últimos dias. Que nós possamos fazer como Jesus, tomar a nossa cruz e te seguir. Que nós possamos rejeitar os prazeres deste mundo, as mensagens que procuram agradar os ouvidos e agradar nossa natureza pecaminosa, e que muitos têm cedido a essas mensagens que não são ortodoxas, mensagens que contrariam os ensinos de Jesus e os ensinos do Novo Testamento. Que assim como Jesus censurou Pedro, que assim como Jesus não se curvou diante de uma mensagem de facilidade, e que Jesus tomou a sua cruz e foi até o fim, que nós possamos fazer da mesma forma, porque nós somos cidadãos aqui do Brasil, mas precisamos viver de modo digno do Evangelho, colocar essa cruz nos nossos ombros e ir até o fim, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Nos ajuda a lutarmos como um exército, que nós possamos lutar lado a lado, e que o batismo com o Espírito Santo que nós já recebemos na nossa conversão, que esse Espírito Santo possa nos unir e que nós possamos marchar triunfantes em Cristo Jesus, ainda militantes porque estamos em luta, e que diante da luta nós não sejamos intimidados, porque nós já recebemos a graça de crer. Mas quando chegar, Deus, em um momento ou outro, como tem chegado em cristãos no Oriente Médio, a graça de sofrer, que nós possamos dar evidência de que somos salvos, que vamos até o fim, e que se nós perdemos a nossa vida por amor a Ti, vamos ganhar. Não nos deixe, Deus, abrir mão da cidadania do céu pela cidadania da terra. Vamos viver aqui nessa terra demonstrando a nossa cidadania celestial. Nos ajude,
porque só plenos do seu Espírito Santo possamos fazer isso, porque sem Ti nada podemos fazer.